Olá! O Ciência é Tudo de hoje traz um panorama sobre o grafeno. O nanomaterial é resistente, flexível, impermeável e tem uma ótima condutividade elétrica. Com tantas qualidades, o grafeno pode representar uma nova revolução tecnológica. E você, está pronto para embarcar em uma jornada pela ciência? Então vem comigo nessa viagem pelo conhecimento! O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono e tem dimensão atômica. O nanomaterial tem propriedades físicas, químicas e eletrônicas únicas. Por isso, é considerado um dos elementos mais promissores do mundo. O grafeno é um material avançado, bidimensional, composto por carbono e obtido a partir da grafite. O elemento foi descoberto pelo físico canadense Philip Russel Wallace em 1947, mas foi em 2004 que os cientistas de origem russa Andrei Gain e Konstantin Novoselov conseguiram isolar o grafeno. 6 anos depois, ganharam o Prêmio Nobel pelo feito. Hoje, o grafeno é considerado o menor e mais resistente material do mundo. Este material afirma-se como um dos mais revolucionários da indústria tecnológica e bastante promissor para o futuro da humanidade. O grafeno consegue ser mais duro que o aço, mais fino que um fio de cabelo e melhor condutor de eletricidade do que o cobre. E o grafeno, ele tem propriedades físicas e químicas fantásticas, propriedades eletrônicas, então existe uma expectativa que o grafeno venha a ser usado na futura nanoeletrônica, propriedades mecânicas superiores, então é um material extremamente resistente. O grafeno é um aliado no desenvolvimento sustentável. Sua síntese não contribui para o aquecimento global, nem para a poluição. E ele pode ser utilizado em inúmeras aplicações, como por exemplo nas filtragens da água e do ar. Filtros de grafeno também são utilizados para a redução de emissão de gás carbônico na atmosfera. Os compostos de grafeno também podem ser aplicados em placas solares mais versáteis e também na energia eólica, tornando as turbinas maiores e mais leves. Pode também melhorar o desempenho de baterias de lítio tradicionais. Outra aplicação em que o grafeno já vem sendo utilizado ajuda a diminuir o impacto ambiental da produção de concreto e o torna mais resistente. O Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno, CETENANO, da Universidade Federal de Minas Gerais, é pioneiro no uso do grafeno em cimento e plásticos. No CETENANO, a gente tem trabalhado com algumas aplicações. Talvez a principal dela são os chamados materiais compósitos, onde a gente mistura o grafeno e o nanotubo em plásticos e no cimento. E o objetivo desse trabalho específico é aumentar a resistência mecânica do cimento e do plástico. A gente tem trabalhado também no CETENANO com sensores de gases, sensores líquidos, que funcionam mais ou menos como um nariz eletrônico ou uma língua eletrônica. E chegou a hora de conhecer um estudo detalhado que traz um panorama sobre o grafeno no Brasil. O estudo demonstra a versatilidade do nanomaterial e como as propriedades têm grande potencial de aplicação em diversos campos, além de traçar um breve histórico sobre o desenvolvimento de institutos de ciência e tecnologia no país. O trabalho também aborda as políticas públicas focadas em grafeno e materiais avançados. A FINEP, financiadora de estudos e projetos, empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, lançou junto com o MCTI o estudo Panorama Tecnológico sobre o Grafeno.
A pesquisa mostra o cenário atual no desenvolvimento, aplicação e fomento desse nanomaterial no Brasil e no mundo. Publicado em abril de 2021, o estudo Panorama Tecnológico sobre Grafeno apresenta o contexto geral do nanomaterial grafeno, suas aplicações revolucionárias, desafios para a indústria e o ecossistema brasileiro. Contempla iniciativas recentes de políticas públicas de estímulo à geração de conhecimento e novos negócios em grafeno e materiais avançados. A ideia do estudo foi agregar informações gerais sobre o grafeno, passando por o que é, as principais iniciativas, suas aplicações, um breve contexto do que existe mundo afora e seu mercado, seu potencial, como também se aprofundar naquilo que diz respeito ao Brasil. Além de trazer um panorama sobre as iniciativas com grafeno no país, o estudo também traça um breve histórico sobre o desenvolvimento tecnológico que permitiu um ambiente propício para a exploração do grafeno no Brasil. Então a gente traz um pouco do histórico, da instalação da competência científica aqui, desse material no Brasil. A gente inclusive cita um estudo muito interessante do professor Marcos Pimenta, que mostra como que a organização da rede de pesquisa brasileira em nanotubo de carbonos, lá no ano de 2005, deu condições para que no longo prazo fosse possível trabalhar com esse material. Em 2005, com o apoio do CNPq, cria-se a Rede Nacional de Nanotubos de Carbono, com 40 pesquisadores de 14 ICTs em 8 estados brasileiros, com o objetivo de facilitar a mobilidade de pesquisadores, infraestrutura multiusuário e discussões anuais de compartilhamento de conhecimento e resultados. Assim, cresceu rapidamente o número de cientistas, pesquisadores, estudantes, artigos e patentes dedicadas ao tema. O panorama tecnológico sobre grafeno aborda ainda as iniciativas de políticas públicas que visam estimular as pesquisas e aplicações do nanomaterial. Quanto ao apoio público, o ano de 2020 estabeleceu um divisor de águas, com várias chamadas públicas de financiamento a empresas, ICTs, startups e pesquisadores. Somente a FINEP identificou uma demanda de 133 milhões em projetos não reembolsáveis, a maioria de empresas. 49 que sinalizaram investimentos de cerca de 74 milhões. E o estudo ele traz um recorte dessa demanda naquilo que diz respeito a grafeno. Então a gente observou aí que desse rol de programas houve 76 propostas que eram direcionadas ao tema de grafeno, para recursos não reembolsáveis, seja para empresas, seja para startups, seja para centros de pesquisa, instituições de ciência e tecnologia. O estudo identificou a importância das instituições de ciência e tecnologia nas pesquisas com grafeno e aponta alguns desafios, como a integração entre a academia e as empresas. Outro ponto que vale a pena ser ressaltado é que esses projetos normalmente eles vêm acompanhados de instituições de ciência e tecnologia. Então, se a gente puder caracterizar aqui como funciona essa questão da aplicação do grafeno, é seguro dizer que é uma cadeia de produção baseada em ciência, fortemente dependente de conhecimento científico. O estudo concluiu que, pela complexidade de produção e aplicações multivariadas do grafeno, seu alto grau de novidade e possibilidades de customização, espera-se a introdução de novos modelos de negócio nas várias etapas da cadeia produtiva, inclusive as associadas ao desenvolvimento e assistência técnico-científica, o que aprimora o ecossistema brasileiro de inovação. Para incentivar as aplicações industriais do grafeno no Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Embrap criaram a Rede de Inovação em Grafeno. A iniciativa deve elevar o nível de maturidade tecnológica do uso do nanomaterial através de projetos cooperativos de pesquisa e desenvolvimento. Vamos conhecer essa rede de inovação. A
A rede de inovação em grafeno foi criada para aproximar as mais recentes pesquisas tecnológicas da realidade da indústria brasileira. A ideia é trazer o conhecimento internacional para o país e gerar novos processos e produtos, contribuindo para o desenvolvimento das empresas nacionais. No âmbito da rede em grafeno, a Embrapa estabeleceu também uma parceria com a empresa Planar, que foi criada pelos dois principais cientistas do mundo no tema grafeno. O brasileiro, professor Antônio Hélio de Castro Neto, fundador e diretor do Centro de Pesquisas em Grafeno da Universidade Nacional de Singapura, e o professor Konstantin Novoselov, cidadão russo-britânico que foi responsável por primeiro isolar o grafeno e, em função desse trabalho, recebeu o Nobel de Física em 2010. Entre os principais setores que podem ser beneficiados pela inovação em grafeno estão as indústrias automotiva e aeroespacial, mas áreas como a produção de roupas e saúde também podem ganhar muito com as novas aplicações tecnológicas do grafeno. O grafeno é um material com características muito interessantes e que viabiliza um grande leque de aplicações. É um material extremamente resistente, ao mesmo tempo que é leve e flexível. É considerado o melhor material condutor de calor de eletricidade e, além disso, possui alta flexibilidade, impermeabilidade e transparência. A combinação única dessas propriedades faz do grafeno uma plataforma tecnológica que impacta dezenas de setores industriais. E o detalhe é que o Brasil é um dos países com maior reserva de grafite, fonte do grafeno, o que nos dá uma grande vantagem competitiva. Fica aí que depois do intervalo a gente volta falando mais sobre o material do futuro, o grafeno. O Ciência é Tudo volta já já. Estamos de volta com Ciência é Tudo especial sobre um material revolucionário, o grafeno. Esse nanomaterial pode ser aplicado em diversas áreas, como energia, construção civil, agricultura, medicina, telecomunicações e muitas outras. E em algumas dessas áreas, o grafeno já está sendo utilizado com bons resultados. Construção civil, indústria automotiva, medicina, indústrias têxtil e de semicondutores. Estas são algumas das áreas possíveis para a aplicação do uso do grafeno e de seus derivados. Embora envolva tecnologia avançada, a sua obtenção não é mais um segredo e a sua implementação está se tornando uma realidade. As áreas de aplicação do grafeno e dos seus derivados, ela é extremamente vasta, tendo de uma característica principalmente o fato do grafeno ter um espectro de aplicação que vai desde a área da medicina até a área da construção civil. Depois de mais de 17 anos atuando na área da pesquisa com nanotecnologia, a Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, criou o UX-Grafin, uma unidade de pesquisa específica para desenvolver projetos inovadores e transferência de tecnologia em diferentes áreas do conhecimento, a partir da incorporação do grafeno e de outros materiais. Uma das grandes vantagens se dá ao fato do grafeno emprestar as suas propriedades aos materiais. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente lê uma reportagem e a gente lê todo aquele espectro de propriedades do grafeno, ele nunca vai conseguir emplacar todas essas propriedades de uma única vez em um único material. Para cada material vai ter suas características específicas. Alguns vão ser mais leves, outros vão ter resistência à radiação, outros vão aumentar propriedades mecânicas, alguns outros, ele vai ter vantagens lubrificantes, ou seja, ele é um espectro bem diversificado e o mais interessante, ele não segue uma resposta linear, ou seja, não há sempre as mesmas respostas para todos os materiais. Cada material tem as suas respostas diferentes. Apesar das pesquisas promissoras, o desafio no Brasil é produzir o grafeno para uso na sociedade em quantidade desejada, com baixo impacto socioambiental e com um custo acessível. O grafeno, quando aplicado
num determinado produto, ele precisa ser avaliado de forma que ele agregue valor e se torne um produto com diferencial competitivo. Se a gente só incorporar grafeno por incorporar, ele passa a ter um custo, tendo em vista que as propriedades não foram levadas em consideração, ou seja, para que a gente possa ser competitivos e ter vantagens diferenciadas no mercado, a gente precisa sim agregar valor. E é isso que o grafeno tem feito quando é incorporado nos materiais. O bacana do Brasil é que o Brasil hoje detém as maiores reservas de grafite do mundo. E isso posiciona o Brasil num patamar de destaque quanto à obtenção da matéria-prima base para a produção do grafeno. Dentro desse conceito, existe vários locais do Brasil onde são estudados e desenvolvidas pesquisas. Então, todas as universidades em que a área da química, a área de materiais, por exemplo, são trabalhadas, são desenvolvidas, há desenvolvimentos e há pesquisas com a aplicação de grafeno. Para o pesquisador, é importante a parceria entre as universidades, a iniciativa privada e o governo federal. Com essa triangulação, é mais fácil transformar o resultado das pesquisas científicas em desenvolvimento industrial para o país. Nós nos destacamos e temos como uma filosofia que a gente precisa transformar conhecimento em nota fiscal, para que realmente a inovação possa chegar na sociedade e a gente, enquanto universidade, enquanto empresas, enquanto sociedade, do modo geral, potencializar o desenvolvimento do Brasil. Então nós acreditamos muito que o Brasil precisa ser portador de futuro e deixar de ser exportador de commodities. O Brasil é um dos maiores produtores de grafeno do mundo. Isso se tornou possível graças ao pioneirismo de pesquisadores brasileiros na área. Você vai conhecer agora 2 institutos renomados que desenvolveram trabalhos e pesquisas com o grafeno aqui no nosso país: o INCT Nanocarbono e o McGrath. O Brasil tem acompanhado as evoluções em relação ao uso do grafeno desde a sua descoberta, em 2004. Uma das principais iniciativas importantes que une pesquisadores da área ocorre em 2005, com a criação da Rede Nacional de Nanotubos de Carbono. Em 2006, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais já produzem grafeno por esfoliação mecânica. Já trabalhamos com grafeno no Brasil há muitos anos. Em 2006, conseguimos produzir grafeno na UFMG por esfoliação mecânica do grafite. Em 2007, publicamos o primeiro artigo brasileiro experimental em grafeno. E a partir de 2010, já começamos a dominar outros métodos de fabricação de grafeno, que é um método chamado CVD, que é Chemical Vapor Deposition, e a esfoliação química do grafite para gerar o grafeno. Em 2009, é criado o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanomateriais de Carbono, INCT Nanocarbono, com apoio da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, fundação pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. O INCT Nanocarbono foi iniciado em 2009, teve uma primeira fase e nesse início éramos cerca de 50 pesquisadores de 8 estados do Brasil trabalhando com grafeno e nanotubos de carbono. E nesses 12 anos a equipe aumentou exatamente porque formamos vários jovens, formamos doutores. Hoje temos uma equipe de 102 pesquisadores de 10 estados diferentes do Brasil e de mais de 35 instituições. Temos mais de 100 estudantes de doutorado, mais de 50 estudantes de mestrado e também mais de 50 estudantes de iniciação científica. O INCTI Nanocarbono é uma rede virtual de colaboração e tem papel fundamental no desenvolvimento e na produção do grafeno no país. As aplicações práticas com o nanomaterial são realizadas por centros de pesquisa e tecnologia ligados ao instituto como o CT Nano da UFMG.
O INCT tem várias ações fundamentais. A primeira é a produção do nanotubo e do grafeno. Conseguimos produzir e hoje, principalmente no CT Nano, que é o Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafenos da UFMG, que está instalado no BHTEC, que é o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, onde é feita a produção em larga escala e soluções tecnológicas usando os nanotubos de carbono e o grafeno. Um outro grupo que faz parte da equipe do INCT é o MacGraph, na Universidade Mackenzie, em São Paulo, onde esse grupo também trabalha com aplicações de grafeno, visando solução de problemas de interesse de indústrias brasileiras. O Instituto Mackenzie de Pesquisas em Grafeno e Nanotecnologias, MacGraph, inicia suas atividades como um centro de pesquisa em 2013. Hoje, o MacGraph trabalha com a aplicação do grafeno de diversas formas e tem uma boa interação com o setor produtivo. O MacGraph tem atuado junto com a indústria e com outros centros de pesquisa no desenvolvimento de diferentes estudos, tecnologias e produtos, né? Sendo eles aí membranas de filtração, supercapacitores, né? O enriquecimento de polímeros aí com nanocarga, né? Principalmente o grafeno, fabricação de sensores e biosensores, fabricação de dispositivos eletrônicos e fotônicos, né? Além disso, a gente faz parte do Comitê ISO, ABNT, né? De nanotecnologia, desenvolvemos rotas de fabricação de nanomaterial, né? E também desenvolvemos aí um estudo em parceria com o The Graphene Council para fazer o levantamento da demanda mercadológica do grafeno, né? Um pouco de inteligência do grafeno aqui no Brasil e na América Latina. O MacGraph é composto por uma equipe multidisciplinar que inclui engenheiros, químicos e físicos. Além do trabalho de desenvolvimento e uso do grafeno, o Instituto investe bastante na formação com foco na pesquisa aplicada. Nos últimos anos a gente tem atuado fortemente aí na formação de pessoal, desenvolvimento de conhecimento, né, em pesquisas aí com parceiros, né, tanto acadêmicos quanto industriais, né. Ao todo já são mais de 13 teses de doutorados defendidas, mais de 38 mestres que saíram daqui, né, mais de 150 papers publicados, 6 patentes depositadas, 3 já estão garantidas aí, né, e ao todo foram 55 projetos aí, incluindo projetos acadêmicos e projetos de desenvolvimento junto com a indústria. Conhecido como o material do futuro, o grafeno já está presente em diversos produtos do nosso cotidiano, como capacetes, pneus de bicicleta, fones de ouvido, canecas, sacos de lixo e peças automotivas. Os estudos mercadológicos indicam que nos próximos 10 anos o grafeno vai ser fortemente utilizado em diversos setores industriais, principalmente na fabricação de compósitos, armazenamento de energia, tintas e revestimentos, sensores e na indústria também de biomedicina. O grafeno, ele começou a ser explorado comercialmente por volta de 2010 e a projeção é que por volta de 2030 ele alcance aí um mercado de aproximadamente 350 milhões de dólares. Nós vimos que o grafeno é realmente o material do futuro e nada mais futurístico do que desbravar o universo e as possibilidades de uso do nanomaterial na área espacial. Se as superpropriedades do grafeno podem ser utilizadas na nanoeletrônica, no biosensoriamento e na computação quântica, imagine tudo isso aplicado em missões espaciais. Estamos falando de uma composição leve, resistente e supercondutora. Fórmula ideal para os rovers, por exemplo, que investigam planetas como Marte. Estes veículos autônomos precisam de fuselagens resistentes, mas quanto mais leves, mais sustentáveis. Uma função e tanto para este momento, com missões previstas para a Lua e lançamentos de telescópios cada vez mais tecnológicos. Mas estamos falando de um futuro bem instigante, com a possibilidade de produção de veículos não tripulados, uma autonomia sem precedentes para a conquista espacial. O grafeno possui grande potencial em pesquisas espaciais e aeroespaciais. Por exemplo,
Veículos autônomos, como as sondas de exploração de novos planetas, devem ser extremamente robustos, mas ao mesmo tempo devem ser muito leves para que gastem pouca energia. Assim, o grafeno é um material ideal para a construção de fuselagem dessas sondas. Além disso, esses veículos espaciais devem ser equipados com uma infinidade de sensores, os quais devem ser compactos e resistentes às condições ambientais do espaço. O grafeno já é utilizado atualmente na construção de nanocircuitos eletrônicos e também na construção de nanosensores. Por final, no futuro onde veículos não tripulados será algo comum, o uso de células solares leves e ultra eficientes possibilitará autonomia sem precedentes a tais veículos. E o Ciência é Tudo vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. É isso aí. Sábado que vem a gente tem um encontro marcado com a ciência e eu espero vocês. Tchau, tchau.